O único som no quarto era o bip constante e monótono das máquinas que mantinham a senhora Laura viva. Era um som frio que combinava com o ar do lugar. Sentados em poltronas caras, afastados da cama, estavam Patrícia e Frederico, junto com dois homens de terno escuro que pareciam abutres, esperando a hora certa. Os médicos são unânimes, Frederico. 5 anos. Ela nunca mais vai acordar, disse Patrícia, a voz baixa e impaciente, como se estivesse com pressa para acabar logo com aquilo. Ela olhou para a sogra, deitada e imóvel na cama, não como quem olha para uma pessoa, mas como quem olha para um objeto, um problema que precisava ser resolvido. O advogado mais velho pigarreou. Com o laudo de incapacidade permanente, podemos entrar com o pedido de interdição. A venda da casa de campo será apenas uma formalidade depois disso. Do lado de fora, no corredor silencioso, Maria esfregava o chão de mármore com cuidado. A porta da suíte estava entreaberta e as vozes chegavam até ela sem que ela quisesse ouvir. Ela não era fofoqueira, Deus a livre, mas era impossível não escutar a conversa fria que vinha lá de dentro. Quando ouviu a palavra interdição, seu coração se apertou. Ela trabalhava naquela casa há quase 1 ano. E, embora nunca tivesse trocado uma palavra com a patroa, sentia por ela um carinho e um respeito enormes. Saber que a família estava ali, planejando tomar tudo da pobre senhora, enquanto ela nem podia se defender, era uma crueldade que doía na alma. Maria parou de esfregar por um instante, sentindo uma pena profunda por aquela mulher rica e, ao mesmo tempo, tão terrivelmente sozinha. A suíte da senhora Laura era um mundo à parte. Parecia um quarto de hospital de luxo, com equipamentos piscando, tubos e fios por toda parte. Mas por trás daquela parafernália médica ainda existia um quarto cheio de vida. Ou melhor, de lembranças. Havia um piano de cauda num canto, coberto por um lençol, e estantes cheias de livros de arte. Maria sempre limpava tudo com um cuidado extra, como se estivesse cuidando de um lugar sagrado. Ela gostava de olhar para as fotos nos porta-retratos, especialmente uma. Nela, uma Laura jovem e sorridente segurava uma flauta de prata, os olhos brilhando de felicidade. Aquela mulher da foto parecia tão cheia de música, tão diferente da figura silenciosa e pálida que repousava na cama. Frederico, o filho, parecia desconfortável. Ele não olhava para a mãe, preferia encarar a janela como se a vista lá fora fosse mais interessante. Você tem certeza que é o certo a fazer, Patrícia? Ele perguntou, a voz fraca, quase um sussurro. Claro que é, ela respondeu, ríspida. Manter aquela casa fechando está nos custando uma fortuna. É dinheiro parado. Sua mãe não ia querer isso. Ela era uma mulher prática. Prática. A palavra soou vazia. Laura podia ter sido muitas coisas, mas a mulher da foto com a flauta não parecia apenas prática. Parecia sonhadora. Mas Frederico não discutiu. Ele nunca discutia com a esposa. Era mais fácil concordar e deixar que ela resolvesse tudo, como sempre. Maria sentia uma raiva que não era dela. Como podiam falar de dinheiro ali, naquele quarto, na frente dela? Como podiam ser tão frios? Ela se lembrava de sua própria mãe, que partiu pobre, mas cercada de amor e de orações até o último suspiro. Aquela senhora na cama tinha todo o dinheiro do mundo, mas não tinha o principal, o amor de sua família. Para eles, ela já tinha morrido. O corpo na cama era só um empecilho burocrático, conta bancária que eles ainda não podiam acessar por completo. A injustiça daquilo fez os olhos de Maria se encherem de lágrimas. Ela piscou rápido, secando-as antes que alguém a visse. Precisava do emprego. A reunião continuou por mais alguns minutos. Os advogados explicavam os termos legais com a mesma falta de emoção de um médico explicando uma autópsia. Falaram de procurações, de ativos, de liquidez. Nenhuma palavra de carinho, de esperança, de saudade.
Frederico apenas balançava a cabeça, concordando com tudo. Patrícia, por outro lado, estava no seu elemento. Fazia perguntas, sugeria cláusulas, negociava. Ela era a verdadeira chefe da família, a gerente da fortuna e agora a administradora do fim da vida de sua sogra. Ela tinha o controle de tudo e estava a um passo de ter o controle total e absoluto. Faltava pouco. Quando os advogados se levantaram para ir embora, o clima no quarto era de negócio fechado. "Vamos preparar a papelada e ligamos para vocês na semana que vem", disse um deles, guardando os documentos em sua pasta de couro cara. Eles saíram do quarto e passaram por Maria no corredor como se ela fosse um móvel, uma parte invisível da decoração. Não deram nem bom dia. Eram homens importantes, lidando com assuntos importantes. Não tinham tempo para notar a faxineira no chão, com os olhos tristes e o coração pesado de compaixão por uma mulher que eles só viam como um nome num testamento. Patrícia deu uma última olhada para a sogra antes de sair. Não havia pena em seu olhar, nem tristeza. Havia apenas uma fria impaciência, a mesma que se tem quando se olha para um relógio que anda devagar demais. Ela queria que aquilo acabasse logo. Queria a liberdade, o dinheiro, o poder que viriam depois. Ela e Frederico saíram do quarto e a porta se fechou com um clique suave, deixando a senhora Laura novamente sozinha com o som das máquinas. O silêncio que ficou parecia ainda mais pesado, mais triste do que antes. A solidão daquela mulher era quase palpável. Uma presença invisível e gelada no ar. Maria esperou alguns minutos até ter certeza de que eles tinham descido. Então, com o coração batendo um pouco mais forte, ela se levantou e entrou no quarto. Era contra as regras, ela sabia. Patrícia tinha dito que só as enfermeiras podiam entrar ali, mas ela não resistiu. Precisava ver a senhora Laura de perto. Não como a paciente, mas como a mulher da foto. Ela se aproximou da cama em silêncio, com o pano de limpeza ainda na mão. O rosto da senhora era sereno, mas tão pálido. Parecia uma estátua de cera, linda e sem vida. Maria sentiu uma vontade imensa de segurar a mão dela, de dizer que ela não estava sozinha. Ela não ousou tocar na patroa, mas fez um pequeno gesto de carinho. Viu que o porta-retrato com a foto da flautista estava um pouco empoeirado. Com a ponta do pano, ela limpou o vidro com uma delicadeza infinita, como se estivesse limpando o rosto de um anjo. Olhou de novo para aquele sorriso, para aqueles olhos cheios de música. "Que tristeza, minha senhora", ela sussurrou para a mulher adormecida. "Que tristeza que eles não consigam mais ver a senhora. Eles só enxergam as coisas que a senhora tem." Era um desabafo, uma pequena oração dita no silêncio daquele quarto que tinha se tornado uma câmara de espera para a morte. Maria ficou ali por um instante, apenas olhando. O contraste entre a riqueza daquele quarto e a pobreza de sentimentos de seus donos era de cortar o coração. Havia tanto dinheiro para manter um corpo funcionando, mas nenhuma moeda de amor para tentar alcançar a alma que talvez ainda estivesse ali, presa em algum lugar. Ela pensou em seu filho, o pequeno Léo. Ele não tinha nada, apenas um coração bom e uma flauta de madeira velha, que ele amava mais que tudo. E ela teve certeza de que seu menino, com toda a sua pobreza, era infinitamente mais rico do que aquelas pessoas de roupas caras e corações vazios. Enquanto arrumava as coisas para sair, Maria deu uma última olhada para a senhora na cama. O bip das máquinas continuava, marcando o ritmo daquela vida suspensa. Para os médicos, era um caso sem esperança. Para a família, um problema a ser resolvido. Mas para Maria, naquela tarde, a senhora Laura se tornou algo mais. Ela se tornou um símbolo de tudo o que estava errado no mundo. Um símbolo da solidão que nem todo o dinheiro do mundo podia curar. E Maria, a faxineira invisível, se sentiu a única pessoa naquela casa inteira que ainda olhava para ela e via uma pessoa de verdade. Ela sabia que não podia fazer nada.
Era só uma faxineira. O que poderia fazer contra advogados e uma família poderosa? Nada. Mas em seu coração, ela fez uma promessa silenciosa. Prometeu que, enquanto trabalhasse ali, trataria aquele quarto não como uma UTI, mas como o quarto de uma rainha adormecida. Limparia com respeito, arrumaria com carinho, e sempre que entrasse ali, levaria consigo um pensamento de paz para a mulher solitária na cama. Era pouco, era quase nada, mas era tudo o que ela podia oferecer. Era a sua pequena e silenciosa rebelião contra a frieza daquela casa. Ao sair do quarto, fechando a porta com o máximo de cuidado para não fazer barulho, um sentimento de urgência tomou conta dela. A conversa que ela ouviu não era apenas um plano para o futuro. Era uma sentença de morte sendo preparada. Eles não estavam apenas planejando vender uma casa, estavam planejando apagar a última brasa de vida que a senhora Laura ainda tinha. Estavam se preparando para desconectar não as máquinas, mas a alma dela do mundo, declarando-a legalmente morta para que pudessem finalmente dividir o espólio. Era uma corrida contra o tempo, e só a família parecia saber disso. Maria sabia que para aquela família a senhora Laura já estava morta e enterrada. Só faltava assinar os papéis para oficializar o funeral. A tristeza que sentiu era profunda, uma dor que não era sua, mas que ela compartilhava. Ela terminou seu trabalho naquele dia com o coração pesado, levando consigo a imagem da mulher adormecida e a ganância fria de seus parentes. Mal sabia ela que a resposta para aquele problema não estava nas mãos de médicos ou advogados, mas no bolso do casaco de seu filho, na forma de uma simples flauta de madeira. Na manhã seguinte, o mundo de Maria desabou. A vizinha que sempre cuidava de Léo, uma senhora de idade, acordou com febre alta e não podia ficar com o menino. Maria entrou em pânico. Não tinha mais ninguém na cidade. Faltar ao trabalho significava ser demitida. Patrícia não era do tipo que aceitava desculpas. Só havia uma solução terrível e arriscada: levar Léo com ela e escondê-lo. Durante todo o caminho no ônibus, ela deu instruções ao filho, a voz cheia de medo. Léo, meu filho, você precisa me prometer. Vai ser o menino mais quieto do mundo. Não pode correr, não pode falar alto, não pode tocar em nada. Por favor, mamãe não pode perder esse emprego. Léo, com seus olhinhos sérios, apenas concordou, abraçando a caixinha de sua flauta como se fosse seu único amigo. Entrar na mansão com o menino foi como realizar uma operação de espionagem. Maria usou a entrada dos fundos e subiu pelas escadas de serviço, o coração na boca a cada rangido de um degrau. Por sorte, Patrícia tinha saído para uma de suas reuniões de caridade, onde provavelmente reclamava de como era difícil ser rica. Maria levou Léo direto para a suíte da senhora Laura. Era o único lugar da casa onde ninguém entrava sem avisar. Ela arrumou uma poltrona num canto, longe da cama e dos aparelhos. Fique aqui, meu amor. A mamãe vai limpar tudo bem rápido e depois a gente vai embora, tá bom? Desenhe um pouco. Ela lhe deu um caderno e lápis de cor, mas os olhos de Léo não estavam no papel. Para uma criança de 7 anos, aquele quarto era um lugar mágico e esquisito. As máquinas não davam medo, piscavam luzes coloridas como uma árvore de Natal diferente. O silêncio não era triste, era calmo, e a mulher na cama, ela não parecia doente. Para Léo, ela parecia uma rainha de um conto de fadas, enfeitiçada e esperando um feitiço se quebrar. Ele a chamou em sua cabeça de a bela senhora adormecida. Ele ficou ali, sentadinho, observando cada detalhe do quarto, enquanto sua mãe limpava o banheiro anexo, com o barulho da água correndo. Ele não se sentia entediado, sentia-se curioso, como se estivesse esperando alguma coisa acontecer. Enquanto Maria esfregava o chão do banheiro, preocupada e com pressa,
Léo continuava sua exploração silenciosa com os olhos. Ele viu o piano coberto, as estantes de livros. E então, seu olhar parou no porta-retrato que sua mãe tinha limpado no dia anterior. A foto da senhora Laura, jovem, sorrindo, segurando uma flauta de prata. O coração de Léo deu um pulinho. Uma flauta! Ele olhou para a caixa em seu colo e depois para a foto. Uma conexão se formou em sua cabecinha. Aquela senhora bonita que parecia tão triste dormindo ali, gostava de música, assim como ele. Talvez ela sentisse falta de ouvir uma canção. A lógica de uma criança é a coisa mais pura que existe. Léo não pensou nas regras, não pensou no perigo de ser descoberto. Ele pensou com o coração. A música deixa a mamãe feliz quando ela está triste. Ele pensou consigo mesmo. Talvez a música deixe a senhora adormecida feliz também. Ele olhou para a porta do banheiro, ouviu a água correndo. Mamãe estava ocupada. Ele olhou para a senhora na cama. Ela parecia tão quieta, tão sozinha. A vontade de fazer alguma coisa, de oferecer o único presente que ele tinha, foi mais forte do que qualquer aviso de sua mãe. Ele não estava sendo desobediente. Em sua mente, ele estava sendo gentil. Com o cuidado de um gatinho, ele escorregou da poltrona. Seus pezinhos descalços não fizeram nenhum barulho no tapete grosso. Ele segurou sua caixinha de flauta contra o peito e caminhou, passo a passo, até a beirada da cama. Ficou ali, olhando para o rosto da senhora Laura. De perto, ela parecia ainda mais bonita, como sua avó quando dormia. Ele sentiu uma ternura imensa. Queria acordá-la, queria vê-la sorrir como na foto. E ele sabia exatamente como tentar. Ele não ia falar, não ia tocar, ia apenas dar a ela um pouco de música, um presente de um músico para outro. Ele abriu a caixinha com um cuidado infinito. O pequeno estojo de veludo gasto fez um barulhinho mínimo ao se abrir. Lá dentro, brilhando, estava sua flauta de madeira, seu maior tesouro. Ele a pegou com as duas mãos. Era um instrumento simples que tinha ganhado de seu avô, mas para ele era mágico. Tinha o poder de transformar o ar em som, o silêncio em alegria. Ele olhou mais uma vez para a porta do banheiro. O som do chuveiro sendo limpo continuava. Era agora ou nunca. Aquele era o momento. Ele sentia que precisava fazer aquilo, como se uma força maior o estivesse guiando. Maria, dentro do banheiro, estava completamente alheia ao que acontecia no quarto. Sua mente estava a mil, pensando em como terminaria tudo a tempo, em como sairia dali sem que ninguém visse seu filho. O medo de perder o emprego era tão grande que a impedia de pensar em outra coisa. Ela esfregava os azulejos com força, descontando na limpeza toda a sua ansiedade. Mal sabia ela que a poucos metros dali, seu filho estava prestes a quebrar a regra mais importante de todas, não por maldade, mas por um ato de pura e ingênua compaixão. Um ato que mudaria a vida de todos eles para sempre. Léo observava o rosto sereno de Laura. Ele não sentia medo, apenas uma grande empatia. Imaginou que talvez, bem lá no fundo, ela pudesse ouvi-lo, que talvez a alma dela estivesse acordada, apenas esperando um som familiar para encontrar o caminho de volta. Ele se lembrava de uma história que sua avó contava, sobre um pássaro que cantava para a princesa adormecida e a despertava com sua melodia. Naquele momento, ele não era o filho da faxineira. Ele era o pássaro, e aquela era a sua princesa. A decisão estava tomada, e em seu coração de criança era a decisão mais certa do mundo. Ele subiu na pequena banqueta que ficava ao lado da cama, usada pelas enfermeiras. Agora ele estava mais alto, mais perto do rosto dela. Podia ver os cílios longos, a pele pálida, o movimento suave de seu peito subindo e descendo com a ajuda das máquinas. O bip-bip constante dos aparelhos era a única música que ela ouvia há 5 anos. Léo sentiu que precisava trocar aquela música triste por uma mais alegre. Ele se sentia como um médico da alma, e sua flauta
era o seu remédio. Ele estava pronto para começar o tratamento, seu tratamento secreto de música e carinho. A casa continuava silenciosa. Lá embaixo, a vida seguia. O jardineiro podava as rosas, o cozinheiro preparava o almoço. Ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer no quarto do segundo andar. Ninguém sabia que uma criança, movida por uma lógica infantil e um coração gigante, estava prestes a desafiar a medicina, a ganância e o destino. Era um segredo guardado entre o menino, a senhora adormecida e o silêncio daquele quarto que por 5 longos anos só tinha conhecido a desesperança e o som frio da tecnologia. Léo sentia um frio na barriga, uma mistura de nervosismo e excitação. Era como antes de uma apresentação na escola. Ele queria fazer bonito, queria que a senhora gostasse. Olhou para a foto mais uma vez, buscando inspiração. O sorriso dela o encorajou. Era como se a Laura da foto estivesse dizendo: "Pode tocar, menino, eu adoraria ouvir." Ele sorriu de volta para a foto. Estava tudo bem. Ele tinha a permissão da única pessoa que importava. A plateia de uma única pessoa estava pronta para o seu concerto particular. Ele posicionou os dedos nos buracos da flauta, um gesto que já conhecia de cor. Tinha aprendido a tocar sozinho, de ouvido, imitando os sons dos pássaros. Sua música não era técnica, não era perfeita, mas era cheia de sentimento. Era a música de sua alma, pura e simples. E era exatamente disso que aquele quarto precisava. Não de perfeição, mas de pureza. Não de técnica, mas de alma. E ele estava prestes a derramar toda a sua inocência em forma de som, na esperança de alcançar alguém que todos já consideravam perdida para sempre. O contraste era imenso. Um menino pobre, filho da faxineira, com um instrumento humilde, em um quarto que valia milhões. Era a simplicidade desafiando a complexidade, o calor da madeira contra a frieza do metal, o som orgânico de uma flauta contra o bip eletrônico das máquinas. Era uma batalha silenciosa, prestes a começar. E a arma de Léo era a mais poderosa de todas. Porque era invisível e impossível de ser comprada: a bondade. Ele não queria nada em troca. Não queria dinheiro, não queria atenção. Queria apenas talvez ver a bela senhora adormecida sorrir. Ele levou a flauta de madeira aos lábios. Os seus dedinhos se ajeitaram nos furos, a madeira aquecida pelo calor de suas mãos. Fechou os olhos por um segundo, como os músicos de verdade que ele via na TV. Escolheu a melodia em sua cabeça. Era uma canção de ninar que sua mãe cantava para ele. Uma melodia simples, doce e cheia de amor. Ele olhou para o rosto pálido de Laura uma última vez, como se pedisse permissão. O bip da máquina continuava, sempre igual. Era hora de mudar aquela música. Era hora de tentar o impossível. Respirou fundo e se preparou para tocar a canção mais importante de sua pequena vida. As primeiras notas da flauta de Léo saíram um pouco trêmulas, mas doces. Eram puras, cheias da intenção de um coração de 7 anos. A melodia simples flutuou pelo quarto, envolvendo os bips eletrônicos das máquinas em um som quente e vivo. Pela primeira vez em 5 anos, havia música de verdade naquele quarto. Uma música que não vinha de um aparelho de som, mas da alma de uma criança. Léo tocava com os olhos fechados, concentrado, oferecendo seu presente para a bela senhora adormecida. Ele esperava que, de alguma forma, ela pudesse ouvir e se sentir um pouco menos sozinha. O som da flauta era uma pequena luz de vela no meio da escuridão. Mas a senhora não se mexeu. Léo abriu os olhos e viu que ela continuava igual, pálida e imóvel. Com a sua lógica infantil, ele chegou a uma conclusão óbvia. Talvez ela não estivesse ouvindo direito. Ele estava muito longe. Ele olhou para a cama enorme. Parecia um navio branco e macio.
Com todo o cuidado do mundo, ele colocou um joelho sobre o colchão firme e depois o outro, subindo na beirada da cama. Ele se sentou bem no cantinho, perto dos pés dela, para não a incomodar. Agora sim, agora ela com certeza o ouviria melhor. Ele levou a flauta de volta aos lábios e recomeçou a melodia, desta vez com mais confiança, mais perto de sua única e silenciosa espectadora. No banheiro, Maria finalmente desligou a água. O silêncio que se seguiu foi quebrado por um som que fez seu sangue gelar. A flauta. A melodia inconfundível da canção de ninar que ela mesma cantava para o filho. Não, 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 por favor, não. Ela sussurrou para si mesma, o pânico tomando conta de seu corpo. Ela secou as mãos no uniforme com um movimento desesperado, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Ela abriu a porta do banheiro, rezando para que fosse só sua imaginação, para que seu filho ainda estivesse quietinho na poltrona. Mas o que ela viu foi seu pior pesadelo se tornando realidade. No mesmo instante em que Maria saiu do banheiro, a porta principal do quarto se abriu com um estrondo. Patrícia tinha voltado mais cedo. Seus olhos varreram o quarto e congelaram. A cena era inacreditável. O filho da faxineira, o menino sujo do subúrbio, estava sentado na cama de sua sogra, tocando uma flautinha de madeira como se estivesse num piquenique. O choque no rosto de Patrícia rapidamente se transformou numa máscara de fúria. A boca dela se abriu e o grito que saiu foi agudo, cheio de nojo e ódio. "O que significa isto?" A pergunta ecoou pelo quarto, quebrando a doce melodia e o encanto daquele momento. Léo se assustou tanto com o grito que a flauta caiu de sua boca, rolando pelo lençol. Maria correu na direção de Patrícia, com as mãos juntas, como se estivesse rezando. "Dona Patrícia, pelo amor de Deus, me perdoe. Ele é só uma criança, ele não sabia." Mas Patrícia não a ouvia. Ela marchou até a cama e agarrou o braço de Léo com força, puxando-o para fora da cama sem nenhuma delicadeza. "Tire essa criança imunda daqui agora. O que você tem na cabeça, sua irresponsável, trazendo seu filho para contaminar um ambiente estéril? Você quer matar a minha sogra?" As palavras eram como chicotadas, cada uma mais humilhante que a outra. Léo começou a chorar, não de dor, mas de susto. Ele não entendia o que tinha feito de errado. Só queria fazer a senhora feliz. Maria o abraçou, tentando protegê-lo da fúria da patroa. "Ele não fez por mal, eu juro. Me perdoe, dona Patrícia, não vai se repetir." "Ah, não vai mesmo?" Patrícia gritou, o rosto vermelho de raiva. "Sabe por que não vai se repetir? Porque você está demitida. Pegue esse seu filho e suma da minha casa, agora. E pode esquecer o seu pagamento deste mês. Vou usá-lo para pagar uma equipe de desinfecção para limpar a sujeira que vocês deixaram aqui." A crueldade no tom dela era imensa. A palavra demitida atingiu Maria como um soco. O chão sumiu de seus pés. Seu emprego, sua única fonte de renda, seu sustento e o de seu filho, tudo perdido. Por causa de um erro, de um ato de inocência. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela tentava vestir o casaco em Léo, que soluçava sem parar. Patrícia não parava de gritar, acusando-a de todos os males, chamando-a de incompetente, de suja, de um perigo para a saúde de todos. Era uma humilhação profunda, calculada, feita para destruir o pouco de dignidade que Maria ainda tinha. Patrícia estava se deliciando com aquele poder, com aquela oportunidade de esmagar alguém que ela considerava inferior. "Vamos, fora, mais rápido!" Patrícia continuava a gritar, empurrando Maria pelas costas em direção à porta. Maria, com Léo nos braços, tropeçava, cega pelas lágrimas, vergonha. Ela só queria sair dali, fugir daqueles gritos, daquele ódio todo. Ela se sentia a pior mãe do mundo. Tinha falhado em proteger seu filho. Tinha falhado em manter seu emprego. Aquele era o pior dia de sua vida.
E tudo por causa de uma simples canção, de um simples gesto de bondade. O mundo parecia um lugar terrivelmente injusto naquele momento. A ganância e a raiva sempre venciam, e a inocência era sempre punida. Mas então, no meio do caos dos gritos e do choro, um som novo cortou o ar. Um som eletrônico, agudo e urgente. Um alarme. Um dos monitores ao lado da cama de Laura começou a apitar de forma frenética, uma luz vermelha piscando sem parar. Era um som completamente diferente do bip monótono de sempre. Era um som de alerta, de emergência. Todos congelaram. Maria, Patrícia, até o pequeno Léo parou de chorar por um segundo. O grito eletrônico da máquina era mais alto do que o grito de ódio de Patrícia. Algo estava acontecendo. Algo estava muito errado. Ou talvez muito certo. Patrícia se virou para o monitor e por um instante um brilho estranho passou por seus olhos. Talvez o estresse, o barulho, a contaminação tivessem finalmente matado a velha. Seria conveniente. Acabaria com a necessidade de advogados e de toda a burocracia. "Enfermeira!" ela gritou, a voz ainda carregada de raiva, mas agora com uma nova ponta de expectativa. Uma enfermeira, que tinha um posto no final do corredor, entrou correndo no quarto, os olhos arregalados, esperando o pior. A cena que ela encontrou foi de uma briga interrompida. Uma mãe e um filho chorando e uma patroa furiosa. Mas não foi para eles que ela olhou. Os olhos da enfermeira se fixaram no monitor de atividade cerebral. O rosto dela ficou pálido. A boca se abriu, mas nenhum som saiu. Ela não parecia apavorada, como alguém que vê a morte chegando. Parecia chocada, como alguém que vê um fantasma, algo que não deveria ser possível. O que aconteceu aqui? Ela gaguejou, apontando para a tela do aparelho. Patrícia olhou também impaciente. O que foi? O coração dela parou? Não, não é o coração. A enfermeira sussurrou, os olhos grudados na tela. É o cérebro, atividade cerebral coerente, surtos de atividade na área auditiva. Ela está respondendo a um estímulo. O mundo pareceu girar em câmera lenta. Estímulo? Que estímulo? Patrícia perguntou sem entender. Frederico, que tinha subido ao ouvir os gritos e estava parado na porta, também não compreendia. Ele olhou para o monitor, para a enfermeira pálida, e depois para o chão, onde a pequena flauta de madeira de Léo estava caída, esquecida no meio da confusão. Uma ideia absurda, impossível, começou a se formar em sua mente. Ele olhou para o menino assustado, que ainda segurava a mão da mãe, e depois para a cama, onde sua mãe, pela primeira vez em 5 anos, parecia um pouco diferente. E então, todos viram. Sob as pálpebras finas e quase transparentes, os olhos da senhora Laura se moveram. Foi um movimento sutil, um tremor, mas foi inconfundível. Depois de 5 anos de imobilidade total, ela se mexeu. Não era um espasmo, um reflexo. Era um movimento direcionado, como se ela estivesse tentando enxergar através das pálpebras, procurando por algo. Ou melhor, procurando pela origem do som que a tinha alcançado no fundo do poço escuro onde ela vivia. A música. Ela tinha ouvido a música e tinha respondido. O milagre estava acontecendo, bem ali, no meio daquela cena de ódio e humilhação. Patrícia ficou sem palavras. Aquilo não podia estar acontecendo. Era impossível. Os melhores médicos do país tinham dito que era impossível. Anos de espera, de despesas, de planos, tudo podia ir por água abaixo por causa de um movimento de olhos? Ela se recusava a acreditar. Devia ser um erro da máquina, um curto-circuito. Qualquer coisa era mais plausível do que aceitar que sua sogra estava de alguma forma voltando. A ideia era tão aterrorizante para seus planos que ela a bloqueou instantaneamente. Isso não é nada, é um reflexo. Chamem o médico, ela ordenou, tentando retomar o controle da situação. Mas ninguém estava prestando atenção nela. Todos os olhos estavam fixos na mulher na cama.
A enfermeira, tremendo, pegou uma pequena lanterna e levantou a pálpebra de Laura. A pupila reagiu à luz. Era uma reação lenta, fraca, mas estava lá. Meu Deus! Ela sussurrou. É real. Frederico deu um passo para dentro do quarto, as pernas bambas. Ele olhou para a mãe, a mulher que ele já tinha velado em seu coração há tanto tempo, e sentiu uma onda de emoção tão forte que quase o derrubou. Culpa, esperança, medo, tudo misturado. Ele se lembrou da flauta, da foto antiga, e olhou para o menino chorando no corredor. E ele soube. De alguma forma, ele soube. Maria, que assistia a tudo da porta, também entendeu. O som da flauta de seu filho, a reação da senhora. Não podia ser coincidência. O ato de pura inocência de Léo, que lhe custou o emprego e a dignidade, tinha feito o que exércitos de médicos e milhões de dólares em equipamentos não conseguiram fazer. Tinha alcançado a alma adormecida da senhora Laura. Em meio à sua dor e humilhação, uma pequena chama de assombro começou a brilhar. Seu filho, seu pequeno e humilde menino, talvez tivesse acabado de operar um milagre. A ironia era tão cruel e tão bonita que ela não sabia se ria ou se chorava ainda mais. O médico responsável foi chamado às pressas. Ele chegou, olhou os monitores, fez os exames, o rosto uma máscara de perplexidade. Eu não sei explicar, as leituras são inegáveis. Houve um pico de atividade neural sem precedentes. É como se algo a tivesse chamado de volta. Ele olhou ao redor do quarto, para os rostos tensos da família. A enfermeira disse que foi depois de um barulho alto. O que aconteceu aqui exatamente nos últimos 5 minutos? Algum som diferente? Alguma coisa fora do comum? A pergunta ficou no ar, pesada. Patrícia ficou em silêncio, pálida. Mas Frederico não conseguiu mais se segurar. Ele se virou e olhou diretamente para o corredor, para a figura de Maria, abraçada ao seu filho. Seus olhos se fixaram no menino, que ainda soluçava baixinho. Ele não disse nada, mas seu olhar dizia tudo. Ele estava conectando os pontos. A música, a reação, o milagre. A resposta para a pergunta do médico não estava nos equipamentos caros ou nos remédios. Estava ali, no corredor, prestes a ser expulsa, na forma de uma criança assustada segurando as mãos de sua mãe. O segredo estava prestes a ser revelado, e a revelação mudaria o equilíbrio de poder naquela casa para sempre. Patrícia viu o olhar do marido e entendeu o que ele estava pensando. O pânico tomou conta dela. Ela precisava tirar a faxineira e o menino dali antes que Frederico falasse alguma besteira, antes que alguém ligasse os pontos. Não foi nada, foi só o grito que eu dei com essa irresponsável, ela disse, tentando desviar a atenção. Agora, como eu já disse, fora da minha casa, sumam daqui. Ela tentou empurrar Maria para longe da porta, para fora da vista de todos. Mas era tarde demais. A semente da verdade já tinha sido plantada na mente de Frederico. A cena ficou congelada. A enfermeira e o médico confusos, olhando os monitores. Patrícia, desesperada para esconder a verdade. Frederico, paralisado pela revelação que começava a florescer em sua mente. E Maria, com o filho nos braços, no meio do corredor, sendo a causa e a vítima de tudo aquilo. A injustiça da sua demissão, pendurada no ar, bem no momento em que a prova de que seu filho era um anjo e não um pestinha, piscava numa tela de computador. O mundo estava de cabeça para baixo. O médico repetiu a pergunta, a voz mais firme agora. Preciso saber o que aconteceu aqui. Qual foi o estímulo sonoro? Patrícia tentou intervir. Já disse, foi o meu grito. Mas sua voz soava falsa, desesperada. Frederico, que até então era uma sombra no canto da porta, deu um passo à frente. Ele não conseguia falar, estava tremendo muito, mas ergueu a mão e apontou. Um dedo trêmulo apontando para o corredor, para a faxineira e seu filho encolhidos perto da parede. Todos os olhares seguiram a direção de seu dedo.
O médico e a enfermeira olharam, confusos. O que aquelas duas figuras assustadas e chorosas tinham a ver com um evento neurológico de ponta? Maria sentiu o peso daqueles olhares e abraçou Léo com mais força, querendo desaparecer. A flauta... Frederico finalmente conseguiu dizer, a voz rouca, como se não a usasse há anos. O menino, ele estava tocando uma flauta. Ele apontou de novo, desta vez para o chão, perto da cama, onde o pequeno instrumento de madeira estava caído. O médico seguiu seu olhar. Viu a flauta. Olhou de novo para o monitor, que ainda mostrava as ondas cerebrais dançando. Olhou para a criança. A hipótese era absurda. Era coisa de filme, não de medicina. Mas a ciência é feita de observação. E o que ele estava observando desafiava qualquer explicação lógica. Música. Ele sussurrou para si, mesmo, e a enfermeira, lembrando da foto na cabeceira, levou a mão à boca, chocada. A ficha estava caindo para todos no quarto, menos para uma pessoa. Patrícia via que estava perdendo o controle da narrativa e entrou em pânico. Vocês ficaram loucos? É isso? Vão acreditar nessa palhaçada? Uma flautinha de brinquedo acordou uma pessoa em coma? Pelo amor de Deus, essa máquina com certeza está com defeito. Ela gesticulava, a voz subindo de tom, beirando a histeria. A culpa é dessa gente que... entrou aqui sem autorização, trazendo germes, estresse. Se aconteceu alguma coisa com a minha sogra, a culpa é dela. Ela gritou apontando para Maria. Era uma tentativa desesperada de criar uma cortina de fumaça, de transformar um milagre em um crime. E então, como se quisesse responder à fúria de Patrícia, a senhora Laura emitiu um som. Não foi uma palavra, nem um gemido de dor. Foi um suspiro suave, longo, como o de alguém que acorda de um sono muito, muito profundo. E ao mesmo tempo, sua mão direita, que por 5 anos esteve fechada num punho contraído sobre o lençol, relaxou. Os dedos se abriram lentamente, um por um. Para quem via de fora, eram coisas mínimas. Mas para a equipe médica, que monitorava cada microsinal vital daquela paciente há anos, aquilo era um terremoto. Era a prova de que a reação era real e estava acontecendo agora. O médico, agora com os olhos brilhando de uma excitação científica que superava qualquer medo do impossível, tomou uma decisão. Ele ignorou os gritos de Patrícia. "Tragam o menino aqui, agora!" Ele disse, com a autoridade de quem comanda uma cirurgia de emergência. A enfermeira correu para o corredor. "Querido, você pode vir com a gente, por favor? É rapidinho." Léo, assustado, se escondeu atrás de sua mãe. Ele não queria voltar para perto da mulher que gritava. Maria também recuou. "Não, doutor, a gente já está de saída. Fomos demitidos." Ela só queria ir embora, fugir daquela confusão. "De jeito nenhum." Patrícia gritou, se colocando na frente da porta, barrando a passagem. "Essa criança não vai chegar perto da minha sogra de novo. Vocês estão todos delirando. Eu sou a responsável legal por ela e eu proíbo." O confronto estava armado. De um lado, a ciência e uma esperança impossível. Do outro, a ganância e o medo da verdade. Frederico estava no meio, paralisado. Sua esposa com o rosto desfigurado pelo ódio, ou o médico com uma teoria maluca que, por algum motivo, parecia fazer todo o sentido do mundo. Ele precisava escolher um lado, e a escolha definiria o resto de sua vida. Maria, vendo a briga, só queria pegar seu filho e sumir. "Vamos embora, Léo," ela sussurrou, puxando a mão do menino. Mas antes que ela pudesse se virar, Frederico se moveu. Ele passou pela esposa como se ela não estivesse ali. Caminhou até o corredor e se ajoelhou na frente de Léo. O homem, rico e poderoso, se ajoelhou no chão de mármore na frente do filho da faxineira. Os olhos de Frederico estavam cheios de lágrimas. Seu rosto era uma máscara de desespero e de uma última frágil esperança. Ele não falou com o médico nem com Maria. Falou direto com a criança. "Por favor, menino," ele implorou, a voz quebrada.
Eu te peço, por favor, toque de novo. Toque a sua flauta para a minha mãe. O pedido ficou no ar. Inacreditável. Ele estava pedindo ao filho da mulher que sua esposa tinha acabado de humilhar e demitir para ser o salvador de sua mãe. Estava colocando o destino de sua família nas mãos pequenas de uma criança assustada. Léo olhou para o homem de joelhos, depois para sua mãe, sem entender a súbita mudança, porque o homem mau estava pedindo ajuda agora. Ele só queria ir para casa. Todos os olhares no corredor se viraram para Maria. O médico, a enfermeira, Patrícia com os olhos fuzilando de ódio e Frederico de joelhos implorando. De repente, ela não era mais a faxineira invisível. Ela era o centro de tudo. A decisão era dela. Podia pegar seu filho, virar as costas para aquela família louca e ir embora, com toda a razão do mundo. Ou podia aceitar aquele pedido absurdo, entrar de novo naquele quarto e deixar seu filho tentar mais uma vez. Era uma escolha impossível. Ficar significava engolir o orgulho, a humilhação. Mas ir embora significava talvez abandonar a única chance de vida daquela senhora. Patrícia tentou uma última vez. Frederico, levante-se já daí. Você está se humilhando. Não precisamos deles. Mas Frederico não se mexeu. Seus olhos estavam fixos em Maria, esperando. E Maria olhou para o rosto de seu filho, ainda com as marquinhas das lágrimas. Viu a pureza dele, a bondade que o levou a tocar da primeira vez. E entendeu que não podia negar aquilo. Não era sobre a família, sobre o emprego, sobre o dinheiro. Era sobre o gesto de seu filho, era sobre a música. Ela respirou fundo, tomou a decisão mais difícil de sua vida e, com um aceno de cabeça, concordou. Ela pegou a mãozinha de Léo. Tá tudo bem, meu filho. O moço só quer que você toque. Mais um pouco para a vovó que tá dodói. Você toca para ela? Léo olhou para a mãe e a confiança em seus olhos foi o suficiente. Ele concordou com a cabeça. Maria pegou a flauta do chão e a entregou ao filho. Frederico se levantou, o rosto inundado de alívio e gratidão. Ele abriu caminho, olhando para a esposa com um desafio silencioso. Patrícia ficou parada, derrotada, enquanto Maria e Léo, a faxineira e seu filho, entravam de volta no quarto como se fossem a realeza. A enfermeira os guiou até perto da cama. O médico estava posicionado em frente aos monitores, pronto para registrar tudo. Quando você quiser, garoto, ele disse a voz suave. Léo olhou para a senhora na cama, que continuava com os olhos fechados, mas com o rosto um pouco menos pálido. Ele não sentia mais medo. Sentia que estava ali para uma missão. Ele se sentou na banqueta, ajeitou a flauta e olhou para sua mãe, que lhe deu um sorriso encorajador. Era tudo o que ele precisava. O destino de todos naquele quarto, naquele momento, dependia da melodia que sairia de um simples pedaço de madeira. A tensão no ar era quase insuportável. Patrícia observava da porta, o rosto uma pedra de gelo, rezando para que nada acontecesse, para que aquilo tudo fosse um alarme falso. Frederico prendia a respiração, as mãos fechadas em punho, uma mistura de fé e pavor. O médico e a enfermeira olhavam para as telas, como cientistas na iminência de uma descoberta histórica. E Maria apenas olhava para seu filho, com um orgulho e um amor que transbordavam de seu peito. Seu menino, que o mundo via como pequeno e insignificante, tinha um poder que nenhuma daquelas pessoas ricas e importantes podia sequer imaginar. Léo respirou fundo. Ele se lembrou da foto, do sorriso da senhora com a flauta, e decidiu tocar a música mais bonita que conhecia. Não a canção de ninar, mas uma melodia alegre que ele tinha aprendido, que imitava o canto dos pássaros ao amanhecer. Era uma música de despertar, uma música de bom dia. Ele levou a flauta aos lábios, encheu os pequenos pulmões de ar e soprou. As primeiras notas, claras e vibrantes, encheram o silêncio do quarto, não mais como um pedido tímido, mas como um chamado, uma convocação para a vida.
A música fluiu, pura e cristalina. Era uma melodia que falava de sol, de céu azul, de coisas simples e felizes. E enquanto Léo tocava, algo começou a acontecer. As ondas no monitor cerebral, que antes dançavam de forma caótica, começaram a se organizar, a entrar num ritmo, como se estivessem dançando conforme a música. O médico olhava para a tela fascinado. Incrível, ele murmurava. A atividade está se sincronizando com o estímulo auditivo. É uma resposta direta. Ela está ouvindo. A prova estava ali em tempo real. A música era a chave. Enquanto a melodia de Léo subia, chegando às notas mais altas e alegres, as pálpebras da senhora Laura começaram a tremer de novo, desta vez com mais força. Um pequeno sulco apareceu entre suas sobrancelhas, como se ela estivesse se concentrando, fazendo um esforço imenso para romper uma barreira invisível. Seus lábios, que estiveram pálidos e imóveis por anos, ganharam um sopro de cor. A vida, teimosa e insistente, estava respondendo ao chamado da inocência. Ela estava lutando para voltar, e todos ali, até mesmo Patrícia, prenderam a respiração. O clímax da melodia coincidiu com o clímax do milagre. No ponto mais alto da canção, os olhos de Laura se abriram. Não de uma vez, mas lentamente, como o desabrochar de uma flor em câmera lenta. Primeiro uma fresta, depois mais um pouco, até que seus olhos azuis, um pouco turvos e perdidos, estavam abertos, vendo o mundo pela primeira vez em 5 longos anos. A música parou. O silêncio que se seguiu foi o mais alto e mais cheio de emoção que aquele quarto já conheceu. Ninguém ousava respirar. Os olhos de Laura piscaram, tentando focar. O olhar dela vagou pelo teto, pelos equipamentos, pelo rosto chocado do médico, pelo rosto choroso de seu filho. E então, seu olhar encontrou a figura do pequeno menino sentado na banqueta ao lado de sua cama, segurando a flauta de madeira. Seus olhos se fixaram nele. Um brilho de reconhecimento, de entendimento, apareceu. Ela abriu a boca e um som rouco, fraco, saiu. Uma única palavra. A primeira palavra em 5 anos, sussurrada como uma prece de gratidão. Lindo. A palavra, quase inaudível, ecoou no silêncio como uma explosão. Era real. Ela estava de volta. Frederico desabou no choro. Um choro alto, de menino, choro que lavava anos de culpa e de dor. A enfermeira abraçou o médico, ambos rindo e chorando ao mesmo tempo. Maria caiu de joelhos, agradecendo a Deus em silêncio, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Até Léo, que não entendia a dimensão do que tinha feito, sorriu, feliz porque a bela senhora adormecida tinha finalmente acordado. A única que não se moveu foi Patrícia. Parada na porta, ela olhava para a cena não com alegria, mas com o mais puro e gelado terror. O milagre que todos comemoravam era a sentença de morte de todos os seus planos. O médico se aproximou da cama. Dona Laura, a senhora consegue me ouvir? Ela virou o rosto lentamente em direção a ele e, com um esforço visível, fez um pequeno aceno de cabeça. Era o suficiente. Era mais do que suficiente. Era um milagre. Um milagre que não tinha vindo de uma droga nova ou de uma cirurgia cara. Tinha vindo do sopro de uma criança, da melodia de uma flauta de madeira, de um ato de compaixão tão puro que tinha sido capaz de viajar até o fundo do abismo e resgatar uma alma perdida. O choro de Frederico encheu o quarto. Era um choro de alívio, de culpa, de uma alegria tão grande que doía. Ele se aproximou da cama e segurou a mão de sua mãe, a mão que tinha se aberto, e a beijou repetidamente. Mãe, a senhora voltou, a senhora voltou. Laura olhou para o filho e em seus olhos, pela primeira vez em anos, havia consciência, havia amor. Ela ainda não conseguia falar mais, mas seu olhar dizia tudo. Enquanto isso, o médico e a enfermeira corriam, fazendo checagens, ajustando máquinas, testemunhando um evento que eles contariam para seus netos. Um evento que desafiava tudo o que aprenderam na faculdade de medicina.
Patrícia continuava parada na porta, o rosto pálido, os olhos cheios de um terror frio. O milagre de Laura era a sua ruína. Ela viu Frederico chorando de alegria, viu os médicos excitados e entendeu que o jogo tinha virado. Todo o poder que ela construiu na ausência da sogra tinha desmoronado. Em menos de 5 minutos, ao som de uma flauta de criança, Frederico se levantou e a encarou. Não havia mais fraqueza em seu olhar. Havia a força de um filho que tinha recebido a mãe de volta. "Acabou, Patrícia", ele disse, a voz firme. "Cancele tudo. Os advogados, a venda, tudo. Frederico, não seja ingênuo. Isso pode ser temporário." Ela tentou, mas ele a cortou. "Acabou. E você, saia da minha casa." A expulsão foi final. Patrícia o olhou com um ódio que prometia vingança, mas saiu sem dizer mais nada. A presença tóxica dela finalmente tinha sido removida. No quarto, o clima mudou. A tensão deu lugar a uma esperança frágil e emocionante. O médico explicou que a recuperação seria um processo longo e incerto. Mas a porta que estava fechada há 5 anos agora estava aberta. Frederico, então, fez a coisa mais importante. Ele se virou para Maria e Léo, que ainda estavam encolhidos perto da porta, como 2 passarinhos assustados. "Por favor", ele disse, a voz embargada. "Não vão embora. Fiquem. Nós precisamos de vocês. A minha mãe precisa do seu filho." Maria não sabia o que dizer. Sua cabeça girava. Demitida e recontratada no mesmo dia, mas de uma forma completamente diferente. Ela olhou para a senhora na cama, que agora a observava com um olhar suave, e olhou para seu filho, que tinha parado de chorar, e olhava para a bela senhora adormecida com um sorriso tímido. Ela entendeu que suas vidas tinham se entrelaçado de um jeito que ela não podia mais ignorar. Concordou em ficar pelo menos por alguns dias para ajudar no que fosse preciso. Ela e Léo foram levados para um quarto de hóspedes, um quarto maior e mais bonito que o seu apartamento inteiro. O mundo estava de ponta cabeça. As semanas seguintes foram de uma lentidão mágica. A recuperação de Laura era um trabalho de formiguinha, fisioterapia para mover os músculos, fonoaudiologia para reaprender a falar. Mas a terapia mais importante acontecia toda tarde, sem falha. Léo se sentava ao lado da cama de Laura e tocava sua flauta. Ele tocava as melodias que ela gostava, e ela, com um sorriso fraco, batia o dedo no lençol, no ritmo da música. Eles não precisavam de muitas palavras. A música era a linguagem deles. Um laço improvável e poderoso se formou entre a velha senhora milionária e o pequeno filho da faxineira. Laura, com sua mente voltando a ficar afiada, começou a entender tudo o que tinha acontecido em sua ausência. Frederico, cheio de culpa, confessou os planos de Patrícia, a ganância, a frieza. Laura ouvia tudo em silêncio, o rosto sereno, mas os olhos cheios de uma nova determinação. Ela tinha sido resgatada da escuridão e agora precisava colocar sua casa em ordem. A rainha estava de volta ao seu trono, e a primeira coisa que uma rainha faz é cuidar de seu reino e recompensar seus heróis, e punir os traidores. Um dia, ela chamou Frederico, Maria e Léo para seu quarto. Sua voz ainda era fraca, mas suas palavras eram de uma clareza impressionante. Primeiro, ela se dirigiu ao filho. "Frederico, você vai iniciar o divórcio. Patrícia será removida de todos os conselhos da empresa e de todas as contas da família. Ela não faz mais parte desta casa." Frederico apenas concordou, um peso saindo de seus ombros. Depois, ela se virou para Maria. "Maria, o que seu filho fez? Não há dinheiro no mundo que possa pagar. Gratidão não é o suficiente." Os olhos de Laura brilharam com uma ideia. Um plano que nasceu de seu antigo amor pelas artes. Há muitos anos, Laura continuou. "Eu criei uma fundação para levar música a crianças carentes, uma fundação que deixei morrer quando adoeci." Ela olhou para Maria com um respeito profundo.
Eu vou reativar a Fundação de Artes Laura. E eu quero que você, Maria, seja a nova diretora. Quero que você dê a milhares de outras crianças a mesma chance que seu filho tem. Maria ficou sem ar. Ela, uma faxineira, diretora de uma fundação, era um sonho que ela nunca ousou sonhar. E para você, Léo, Laura disse Para o sorrindo, menino. a fundação vai garantir seus estudos na melhor escola de música do país pelo resto da sua vida. Você me trouxe de volta com sua música. Agora eu vou te dar o mundo da música de presente. O tempo passou. 6 meses depois, a vida de todos era outra. A mansão não era mais silenciosa. Tinha risadas, música de piano. Frederico voltou a tocar e o som da flauta de Léo. Maria, com uma confiança que ela não sabia que possuía, se tornou uma diretora dedicada, viajando para comunidades pobres e criando pequenas orquestras. Frederico se tornou o filho presente que sempre deveria ter sido. E Laura, embora ainda precisasse de uma cadeira de rodas para se locomover, estava mais viva do que nunca. Ela tinha encontrado um novo propósito, uma nova família, construída não pelo sangue, mas pelo coração. A noite do primeiro recital da nova fundação foi mágica. O teatro estava lotado. No palco, um pequeno grupo de crianças, salvas pela música, tocava com uma alegria contagiante. E o solista da noite era ele, Léo, com sua flauta, não mais a de madeira, mas uma de prata presente de Laura. Ele tocou uma melodia tão linda que fez o teatro inteiro chorar. Na primeira fila, Maria, Frederico e Laura assistiam, os olhos brilhando de orgulho. Era a imagem da felicidade, a prova de que um ato de bondade podia sim mudar o mundo, ou pelo menos o mundo daquelas pessoas. Mas enquanto a música enchia o teatro de esperança, em um bar escuro e cheio de fumaça, uma outra melodia, uma melodia de vingança, estava sendo composta. Patrícia, o rosto amargurado pelo ódio, estava sentada com um homem de aparência suja, um jornalista de tabloide conhecido por destruir reputações. Ela empurrou um envelope grosso e cheio de dinheiro pela mesa. "Eu quero uma matéria de capa", ela disse, a voz venenosa. "A história completa, com fotos. Quero que o mundo inteiro saiba a verdade." O jornalista sorriu, um sorriso ganancioso. "E qual é a verdade, senhora?" Patrícia se inclinou para frente, os olhos brilhando de maldade. "A verdade é uma história de manipulação, a história de uma faxineira golpista que usou o próprio filho, uma criança, para se aproveitar de uma senhora idosa e doente. Ela enganou meu marido, um homem frágil, e roubou a fortuna da minha família. Quero que todos sintam pena de nós e nojo dela. Quero que a palavra milagre seja trocada pela palavra golpe." A ameaça estava lançada. A guerra não tinha acabado, estava apenas começando, e a próxima batalha seria travada nas manchetes dos jornais. No teatro, a última nota da flauta de Léo ecoou, seguida por uma explosão de aplausos. Ele fez uma reverência, tímido, e sorriu para sua mãe e para Laura na primeira fila. O amor naquele teatro era palpável. Eles tinham vencido a doença, a ganância, a desesperança, tinham construído uma nova vida, um novo futuro baseado na bondade e na música. Mas eles não sabiam que lá fora, na escuridão, a maldade humana estava afiando suas facas, preparando um ataque que não viria com gritos, mas com palavras impressas, veneno disfarçado de notícia. A felicidade deles, tão real e tão bonita, era também terrivelmente frágil. A música de Léo tinha operado um milagre, mas a maldade humana estava compondo uma nova e terrível canção, uma canção de mentiras e escândalo. A batalha pela alma de Laura tinha sido vencida, mas a batalha por sua reputação e pela honra de Maria e Léo estava prestes a começar. O bem tinha triunfado, mas o mal nunca descansa e estava se preparando para o contra-ataque.
E você, acredita que a bondade, uma vez revelada, pode ser destruída por palavras maldosas? A pureza de uma criança conseguiu despertar uma alma, mas seria ela forte o suficiente para resistir à malícia dos adultos? A história deles nos mostra que os milagres mais bonitos nascem dos gestos mais simples, mas também nos lembra que a inveja e a ganância estão sempre à espreita, prontas para manchar tudo o que é bom e puro. O som da flauta de Léo trouxe vida, mas as palavras de Patrícia poderiam trazer a ruína. A luta entre a inocência e o cinismo estava longe de terminar. A família que a música uniu teria agora que se preparar para enfrentar uma tempestade de mentiras, e sua única arma continuaria sendo a mesma: a verdade de um coração puro e a beleza de uma simples canção. A plateia aplaudia de pé. Léo, no palco, procurou o olhar de sua mãe, e o sorriso dela foi o seu maior prêmio. Naquele momento, no brilho dos holofotes, eles estavam seguros. Eram a prova viva de que a compaixão é a música mais poderosa do universo. Mas o amanhã traria os jornais, e com eles, uma nova guerra. Se esta história te fez acreditar no poder da inocência, compartilhe com alguém que precise de um pouco de esperança no mundo.